Em alguns dias teremos eleições para eleger presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e estaduais. E logo, os candidatos vão começar a apresentar seus planos de governo e propostas. Para essas eleições, uma das principais pautas se dará em torno do meio ambiente. Você se lembra como a pauta ambiental foi apresentada nas últimas eleições? Sabe quais são as questões ambientais que devem ser tomadas como prioridade? Bom, convidamos o professor Dr. Emiliano Lobo de Godoy, da Escola de Engenharia Civil e Ambiental da UFG, para esclarecer essas e outras dúvidas no Eleições para Todos de hoje. Professor Emiliano, seja muito bem-vindo ao programa Eleições para Todos e muito obrigada desde já por ter aceito o nosso convite para a gente falar de um assunto tão importante como é a pauta ambiental. Eu que agradeço, para mim eu me sinto muito honrado de estar aqui podendo participar de um programa tão esclarecedor e fundamental para a sociedade. Bom, vamos à primeira pergunta. Dentre as várias pautas apresentadas nas campanhas eleitorais, como saúde, segurança pública, você acredita que a pauta ambiental vai ser fundamental nessas eleições de 2022? Bom, na verdade eu acho que a pauta ambiental ela é fundamental em qualquer eleição e em qualquer nível, seja ele municipal, estadual ou federal. E a pauta ambiental, ela não é uma pauta isolada, ela é transversal. Então ela está diretamente ligada à questão de saúde, de educação, de bem-estar da comunidade, da agricultura. Ou seja, não existe nenhuma outra pauta que independa de recurso natural. Então é fundamental entender que quando se fala de economia, de agricultura, de infraestrutura, de industrialização, todas essas atividades dependem de recursos naturais e a forma com que elas são implementadas podem gerar mais ou menos impacto. Então a pauta ambiental ela é absolutamente fundamental que seja considerada em todas as eleições e em todas as áreas, não de maneira isolada, como se fosse uma caixinha à parte. Então é muito bom que nesse momento que a gente está vivenciando agora, a gente considere essa pauta nas falas dos futuros eleitos, dos atuais candidatos. Bom, esse ano nós vamos eleger deputados federais, deputados estaduais e também um senador da República. Qual é o papel do legislativo nessa questão ambiental? Toda questão ambiental só se torna uma política pública a partir do momento que ela vira uma lei. E quem trata de lei efetivamente é o Poder Legislativo, em nível estadual a Assembleia Legislativa e federal o Congresso Nacional, e aí os nossos deputados e senadores. Portanto, é absolutamente fundamental que o Poder Legislativo entenda e incorpore que as pautas ambientais são emanadas e representadas pelas leis que saem por essas casas. E, numa segunda instância, pelo Poder Executivo através dos decretos. Os decretos que dão a operacionalidade daquelas leis. Então, sempre que a gente fala que algo é poluição, algo é degradação, a gente está baseado em alguma lei. Uma política pública é uma lei. Então é absolutamente fundamental que nossos representantes, de fato, entendam que são eles que têm a caneta na mão para transformar alguma intenção em política pública. Perfeito. Bom, quais são as prioridades que você acredita que esses candidatos podem levar para a sua campanha? Porque nós sabemos que a pauta ambiental ela é muito extensa, né? A pauta ambiental, além de ser extensa, ela é de médio e longo prazo. Por isso que é fundamental sempre se avaliar quais são as políticas públicas já existentes. O Brasil é um país que tem um arcabouço legal muito grande. Então é fundamental também que não se fique criando coisas meramente por criar. A gente tem políticas públicas muito bem consolidadas, como Política Nacional de Recursos Hídricos, Política Nacional de Resíduos Sólidos, Política Nacional de Unidade de Conservação, de Biodiversidade, que são políticas públicas que precisam ser fortalecidas e de maneira permanente. Então eu acredito que até muito antes de se criar novas políticas públicas, é de se avaliar as atuais, que já são muito consistentes, e fortalecê-las. Eu penso muito que não é momento mais de se criar tantas leis,
mas principalmente implementá-las de forma muito efetiva, porque seguramente a gente vai ter um retorno, uma melhoria da qualidade ambiental muito maior nesse caminho. Colocar em prática o que já temos, né? O que já está estabelecido nessas normas. Temos políticas florestais, temos políticas para toda ordem, só que são políticas que só se efetivam com médio e longo prazo e com vontade política. Então daí é necessário, de fato, na minha opinião, né, que seja feita uma reavaliação dessas políticas no sentido de implementá-las, né, de fato, de maneira efetiva. Com certeza. Bom, a economia do Brasil, ela é fundamentada no setor agrícola. Quais seriam algumas soluções inteligentes para o agro e meio ambiente? A agricultura, ela depende essencialmente de recurso natural. Quando se fala de agricultura, a gente fala de conservação ambiental. Uma agricultura que trata mal recurso natural, ela está fadada ao fracasso. Então, naturalmente, o agronegócio depende do bom uso do solo, do bom uso da água, do bom uso dos recursos naturais, da biodiversidade. E muito tem se avançado nesse sentido. Muitos produtores têm compreendido e executado isso de forma muito exemplar. Então temos algumas práticas de plantio direto, de conservação, de terraceamento de solo, de conservação de áreas de preservação permanente, de áreas de reserva legal. São práticas fundamentais e que têm sido incorporadas dentro do produtor rural. Agora, principalmente, eu acho que o entendimento que deve ser dado é de apenas cumprir lei, é entender que quando a gente tem uma biodiversidade preservada em uma região, a produtividade é maior porque a polinização também é maior. A gente preserva uma biodiversidade que favorece o menor uso de agrotóxico, favorece uma maior polinização daquelas espécies vegetais ali existentes, a preservação de vegetação, também preserva os serviços ambientais que ela presta, que é a melhoria do microclima local, a infiltração e reabastecimento do lençol freático. Enfim, tem uma gama de serviços ambientais que a biodiversidade presta, que ela ajuda fortemente a agricultura. Então, preservar é uma questão econômica, faz bem para o bolso do agricultor quando ele preserva. Ele ganha mais dinheiro com a preservação e isso precisa chegar de forma muito clara a esse produtor rural. Falando dessa parte de dinheiro, alguns agricultores dizem que para implementar alguns sistemas para que o agro seja mais sustentável através da tecnologia é caro. Existem formas mais baratas? Assim, isso teria que analisar ponto a ponto, mas a produtividade, vários estudos científicos indicam isso, a produtividade de um determinado hectare, olhando por área, sempre é maior quando ela está próxima de áreas preservadas, porque essas áreas preservadas preservam também os polinizadores dessas espécies. Então, muitas vezes se elimina uma área preservada para se cultivar aquela área. Só que a produtividade diminui. Então não se justifica aquele desmatamento por conta de ampliação de área para produzir. Porque numa menor área a gente consegue produzir e conservar. Então aliar essas duas coisas é absolutamente necessário. E tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, a gente não pode serrar o galho em que a gente está sentado. Um produtor rural tem que cuidar muito bem do seu solo e da sua água e da sua biodiversidade, porque caso contrário ele vai estar serrando o galho que ele está sentado. Com certeza. Bom, a gente fala muito em desenvolvimento econômico sustentável, em economia verde. O que seria isso? Economia verde é o que a gente deve de fato buscar. Economia verde é aquela economia que não olha apenas o lucro daquela atividade, mas também olha as questões ambientais e sociais atreladas a essa questão. Então, a gente deveria ter em todo nicho de negócio, em todas as vertentes econômicas, a busca para transformar aquela atividade em uma atividade verde, ou seja, não olhando meramente o lucro daquela atividade, é não entender, não transformar aquela empresa na melhor empresa do mundo, mas transformar aquela empresa da melhor empresa para o mundo. Que ela de fato dê uma resposta não só econômica, mas social e ambiental.
Então, cada atividade econômica, para se transformar na economia verde, deve buscar quais são as práticas sociais e ambientais que ela pode implementar, e todos os segmentos podem implementar práticas ambientais e sociais, para realmente melhorar o seu desempenho econômico, ambiental e social, e transformando assim numa economia verde. Bom, a ONU aprovou uma resolução que considera o meio ambiente limpo, saudável e sustentável como um direito humano. Como você analisa essa medida? É uma medida absolutamente importante em nível global, e lembrando que na nossa Constituição, no artigo 225, também estabelece isso, que todo cidadão tem um direito ao meio ambiente limpo e equilibrado. Agora, é absolutamente fundamental também lembrar que a gente tem direito a um meio ambiente limpo e equilibrado, mas a gente tem o dever de preservá-lo. Então, não é só ter um direito ao meio ambiente limpo, mas o dever de preservá-lo. Porque muitas vezes a gente lê as normativas, tanto da ONU quanto da nossa Constituição, pela metade, e a gente só lê o direito e esquece do dever. E muitas vezes a gente está falhando muito mais no nosso dever do que no nosso direito. Muitas vezes a gente olha muito mais o que a gente pode do que o que a gente deve. E eu entendo que cada cidadão pode dar uma contribuição imensa, pode e deve dar uma contribuição imensa, porque a questão ambiental ela diz respeito a todos, não é determinado segmento A ou B. Não existe um segmento que se beneficia melhor por conta da qualidade do ar ou da água. Toda a sociedade depende disso, então temos sim o direito ao meio ambiente equilibrado, mas também temos o dever de manter esse ambiente de maneira equilibrada e harmônica. Isso é absolutamente necessário de ser lembrado. E são medidas simples que todo cidadão deve fazer para manter um ambiente mais limpo, né? E pensar também nas gerações futuras, né? Sim. Nós devemos cuidar do que a gente tem hoje para que as gerações que forem vir, para que meus filhos, netos, vivam também em um ambiente saudável, limpo, né? Sim. Das 5 dicas que quem está nos assistindo agora pode mudar no seu estilo de vida para que se torne um amigo do meio ambiente. Bom, tem algumas práticas muito domésticas e que são fundamentais para realmente a gente transformar os hábitos. Então, acho que o primeiro deles é a questão da gestão de água dentro de casa. Existe um desperdício muito grande na gestão de recurso hídrico dentro da nossa casa, tanto no banho quanto na escovação de dente, lavagem de roupa, lavagem de pátio, lavagem de calçada, um desperdício muito grande de água. Então, é importante que a gente olhe para essa questão. Existe também um desperdício muito grande na nossa sociedade de comida. A gente tem um número que em torno de 36% da comida que chega na cidade vai para o lixo. Isso é uma quantidade imensa. Tanta gente passando fome, né? Ao mesmo tempo, um número imenso de pessoas passando fome. Então, assim, além do desperdício ambiental, já que aquele ali usou água, solo para ser produzido, tem gente que precisa daquilo ali. Uma outra questão que a gente sempre comenta, que é o consumo responsável. Sempre avaliar se de fato é necessário aquela compra. Porque toda compra depende de recurso natural. Quando a gente fala de estar comprando uma cadeira, uma mesa, uma cama, ou mesmo uma roupa, aquilo veio de algum recurso natural, ou de madeira, ou de algodão, alguma vegetação produziu aquilo ali. Então, se aquilo de fato é necessário. E a partir do momento de que a gente entender que aquilo é necessário, que a gente tem um poder crítico de avaliar o tipo de produto que a gente compra. Eu costumo dizer que todo mundo é contra desmatamento. Todo mundo é contra desmatamento. Mas todo mundo tem muito orgulho de mostrar, quando vai uma visita em casa, que o piso é de ipê, o berço é de jacarandá, o telhado é de angico. Ele costuma mostrar isso com muito orgulho, esse tipo de vegetação, quando ele tem dentro de casa, que a mesa é de jacarandá, esquecendo que ele faz parte de uma cadeia produtiva. Se ele de fato quer uma mesa de jacarandá, que ele se preocupe a perguntar se esse jacarandá veio de algum desmatamento legalizado, se essa árvore tem origem, que ela está certificada. Porque caso contrário, tudo passa a ser discurso. A gente é contra determinada coisa, mas a gente faz parte produtiva daquilo que a gente é contra. Então, é necessário que a gente incorpore práticas do nosso dia a dia que a gente, de fato, favoreça essa conservação ambiental.
Professor, muito obrigada por ter esclarecido todas as nossas dúvidas. Eu que agradeço mais uma vez, a possibilidade é muito honroso para mim e estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigado. Obrigada. O Eleições para Todos fica por aqui. Continue acompanhando a programação da TV Alego e até a próxima quinta-feira.